Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Muitos dos textos vão estar aí no telão, mas se você veio armado aí com a Bíblia, quiser acompanhar, tomar nota. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto sagrado diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Acho interessante que o texto não está dizendo que é igual um descrente. Está dizendo que é pior do que um descrente. Ou seja, o cuidado com a família é algo da mais alta importância. Quando o apóstolo Paulo fala sobre cuidar dos seus parentes, os da sua família, se você observar o contexto de 1 Timóteo capítulo 5, ele está falando do cuidado com as viúvas. Ele começa dizendo: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que algumas o marido não morreu direito? Não. Ele está falando daquelas viúvas que não têm arrimo de família. Ele diz: aquelas que têm filho, os filhos devem aprender a recompensar os seus progenitores. Ele diz lá, porque isso é agradável diante de Deus. Então, o cuidado dentro do contexto, ele tem uma ideia muito específica de cuidado material. Dar um teto sobre a cabeça, botar comida na mesa, vestir o corpo. Mas além dessa visão do cuidado material, nós podemos reconhecer que a Bíblia também fala de cuidado emocional. Por exemplo, Jesus, quando chega no Jordão para ser batizado por João, ele ouve uma voz vinda do céu. O Pai declarando: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, se Jesus, que era Jesus, sem as nossas deficiências, o legado de pecado, emoções, que precisam de restauração, já adulto, 30 anos de idade ele tinha quando foi batizado. O Pai Celestial olha para ele e reconhece que ele tem que ouvir uma declaração de amor, porque ali não é só uma recomendação do ministério, é Deus falando do seu apreço por ele. A pergunta a ser considerada: o que nossos filhos, com a sua personalidade ainda em desenvolvimento, não necessitam em termos dessa expressão de amor e de cuidado emocional? Mas a Bíblia ainda inclui a visão de cuidado espiritual. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz que aquele que deseja ser bispo deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher. A Bíblia diz que tenha os seus filhos em sujeição, e diz: porque se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Em outras palavras, antes de você ser pastor dos outros, você tem que ser pastor da sua casa primeiro. Ou seja, há um cuidado espiritual. E quando eu olho para esse texto, nós lemos, eu vejo ali toda a dimensão de cuidado envolvido. Mas Deus está dizendo: se você não cuida dos seus, se você negligencia a sua casa, seja o nível de cuidado que for, Deus está dizendo: você se tornou pior do que o incrédulo e você negou a fé. Tem uma outra tradução que diz: renegou a própria fé. Isso traz temor ao meu coração. Por quê? Quando eu olho para um texto como esse, eu vejo dois assuntos que eles estão muito interligados, misturados. São os assuntos de fé e família. Quando eu falo de fé, estou falando da sua relação com Deus de uma forma geral. Esses dois assuntos são tão interligados que não dá para você separar. Eu vejo na mentalidade de muito crente, infelizmente, a tentativa de fazer essa dicotomia, essa separação. Camarada chuta a família lá em casa, depois vem adorar a Deus como se nada tivesse acontecido ou como se as coisas não estivessem interligadas. Mas Deus está dizendo que se você não tratar corretamente a família, isso vai afetar a sua relação com Ele. E eu quero te dar alguns exemplos. 1 de Pedro 3,7. O apóstolo Pedro diz assim: maridos, honrem as vossas esposas como vaso mais frágil. Ele diz assim: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele não está dizendo honre a sua mulher, porque assim você vai ser mais feliz dentro de casa. Honre a sua mulher para ter uma qualidade de vida melhor, para ter paz e harmonia. É lógico que isso são benefícios que não são para se jogar fora. Mas ele vai além disso. Ele diz: para que não sejam interrompidas as suas orações. Em outras palavras, o que o texto sagrado está dizendo para mim e para você é que quando nós tratamos de forma errada a família, o problema não está só na horizontal. Nós temos um outro problema na vertical. E Pedro não foi o único a falar de problema na oração quando bagunçamos aquilo que Deus estabeleceu para a família. No livro do profeta Malaquias, Deus diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com jejum, com gemidos, com lágrimas. Deus diz: e eu não vos ouço.
Engraçado que o Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, eu não ouço. Qual a razão para Deus dizer isso? Lá em Malaquias 2, ele diz o seguinte, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio. Agora vem chorar no pé do altar esperando que eu te ouça. Eu brinco que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, minha própria. Versão street, que é mais descolada, diz que Deus diz, é ruim que eu vou te atender. Né? Em outras palavras, Deus diz, você fechou os céus sobre si quando tratou a sua família de forma errada. Nós não podemos separar esses assuntos. Malaquias denuncia ainda lá no capítulo 4, que a dimensão de espiritualidade que a gente vive, ela é determinada pela maneira como vivemos família. Malaquias 4:2 diz, ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Eu não creio que ele estava profetizando só o ministério de cura física da parte de Jesus. Mas ele estava anunciando também algo específico no versículo 6. Ele diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. O que ele está dizendo? A maneira como vocês vivem em família vai determinar se vai haver bênção ou maldição sobre vocês. Eu comecei exatamente 11 anos atrás a entender melhor esse princípio. E ele começou a trazer muito temor ao meu coração, porque eu reconheço, querido, que são dois assuntos que estão tão ligados, mas tão ligados, que não há como você separar. Fé e família são dois assuntos que não dá para você separar. À medida que nós vivemos família, vai afetar exatamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Eu sempre entendi que a família era algo importante, desde criança. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus. Eu brinco que eu tinha mais hora dormindo em banco de igreja do que no berço de casa. Né? Eu estou envolvido nesse negócio desde pequenininho, como diz o ditado, já vi muita água passar debaixo da ponte. Já ouvi muito ensino dos meus próprios pais, né? Muita pregação sobre família. Eu cresci sabendo que família era importante. Mas eu achava que a família era algo importante numa perspectiva talvez incompleta. Por exemplo, todas as vezes na Bíblia que Deus fala de abençoar alguém, ele não se limita só ao indivíduo. Deus fala de abençoar a família. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás, tudo te irá bem. Ele diz, a tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. Então ele arremata no verso 4, dizendo, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sempre que Deus vai abençoar alguém, não abençoa só ele, abençoa a sua família. Mas eu pensava que Deus abençoava a família, porque ela é importante para mim. Digo sempre às pessoas, quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Quer conhecer minha antipatia, o lado não tratado da minha alma? Mexa com eles. Então eu pensava, quando Deus abençoa a família, que é importante para mim, isso indiretamente me faz feliz. Então eu achava que ele fazia por causa de mim. Eu demorei para entender que a razão pela qual Deus abençoa a família é muito maior do que só porque ela é importante para mim. A razão pela qual Deus abençoa a família, querido, é porque também ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior do que aquilo que normalmente nós dimensionamos. Eu afirmei antes que eu cresci sabendo que família era importante. Salvação é individual, ninguém vai negar isso, tendo a sã doutrina. Mas o plano e o projeto de Deus é familiar. Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus pensa em termos de famílias. Quando Deus oferece salvação para Noé, não foi só para Noé, foi Noé e a sua casa. Quando Deus oferece livramento para Ló, não foi só para ele, foi para Ló e a sua casa. E o Novo Testamento vem trazendo a mesma afirmação, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. O projeto de Deus é familiar. Eu comecei a perceber algo em torno da família que precisa mostrar para mim e para você a importância que ela tem aos olhos de Deus. Por exemplo, Deus estabeleceu o que eu gosto de chamar de mandamentos familiares. São leis para proteger a família. Diz como o marido deve tratar a sua esposa. Efésios 5, o marido ame a sua esposa. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Filhos, honre aos seus pais. E eu percebi na Bíblia que quando eu e você obedecemos esses mandamentos, que tem a intenção de proteger a família, Deus tem para mim e para você uma bênção diferenciada. É engraçado porque diz, a obrigação a ser cumprida é essa, mas se você cumprir a obrigação, eu ainda te premio e premio você de forma diferenciada.
Por exemplo, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Quantos querem ir bem em todas as coisas? Irmão, uma das maiores receitas de prosperidade é como nós tratamos a nossa família. E diz, para que tudo te vá bem mais, e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos querem longevidade? Nós precisamos perceber que isso não é uma frase de efeito. Paulo diz, é o primeiro mandamento com promessa. E diz, é um mandamento seguido de promessa. Eu tenho um amigo, mora lá no Rio de Janeiro, um pastor. Eu primeiro ouvi essa história de um amigo em comum nosso. Confesso que apesar do outro também ser amigo, ser muito crente, confiável, eu fiquei meio cético. Até que eu ouvi da boca desse meu próprio amigo. Encontrei ele e falei, cara, as coisas aconteceram assim. Ele disse, foram assim. Eu vou resumir a história. Ele teve uma trombose em uma das suas pernas, não sei qual, o coágulo subiu, virou uma embolia pulmonar. E eu sei que o quadro foi piorando, uma coisa foi levando a outra e a situação só foi complicando. E ele basicamente foi desenganado pelos médicos e foi mandado para casa para morrer em casa. Ele me disse, Luciano, eu estava debilitado na minha cama, no quarto. Quando eu vi entrar pela porta, ele falou, eu tive uma visão aberta. Eu vi entrar pela porta um anjo. Ele classificou aquele anjo de anjo da morte. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus disse que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Nenhum de nós que crê no Senhor, na hora de partir, vai embora desse mundo sozinho. Nós vamos bem acompanhados, escoltados, graças a Deus, amém? Mas ele disse que quando aquele anjo entrou, ele falou, Luciano, eu sabia o que ele estava fazendo ali. Eu sabia por que ele veio. Ele disse, eu nem pensei, foi praticamente uma reação. Ele disse, eu olhei para o anjo e disse, eu te desafio a me dizer, com todo o conhecimento do céu que você tem à sua disposição, qual ser humano dos meus dias que honrou mais pai e mãe do que eu? Ele disse, eu honrei meu pai, honrei minha mãe, honrei tio, honrei tia, honrei vô, honrei vó. Ele olhou para o anjo e falou, eu reivindico o meu direito de longevidade. Ele disse que o anjo sorriu e desapareceu. E junto com o anjo sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo. Ele falou, eu fui instantaneamente curado, estou bem, estou firme e forte até hoje. Não é frase de efeito, é o primeiro mandamento com promessa. Há uma bênção diferenciada. Agora, o livro de Provérbios também mostra que o juízo, para quem quebra as leis familiares, também é diferenciado. Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á sua lâmpada nas mais densas trevas. Eu comecei a perceber que a quebra desses mandamentos familiares, que eu classifico de pecados familiares, ela na verdade também tem juízo diferenciado. Por que Deus abençoa quem o obedece no assunto familiar de maneira diferenciada, mas julga também de forma diferenciada quem quebra princípio? Deus literalmente está protegendo ou defendendo a família com unhas e dentes, como a gente diria. Porque ela é importante para ele. Eu comecei a entender, querido, que a família é parte de um sistema de valores que Deus usa, a fim de se revelar a nós. A primeira coisa que eu entendi dentro dessa ligação entre fé e família, e que me ajudou a chegar num lugar de entendimento que abençoa a minha casa, minha família, minha relação com Deus, mas mudou completamente o nosso ministério, o nosso trato com famílias. A primeira coisa, eu gostaria que você repetisse alguns desses pontos só para memorizar. Outro dia alguém perguntou, pastor, esse negócio de ficar repetindo é espiritual? Eu falei, não, é didático, né? É só pedagógico. Então você pode repetir isso comigo? A primeira coisa que eu entendi, né, e eu quero que você repita, é que Deus se revela através de figuras familiares. Você pode dizer isso? Diga, Deus se revela através de figuras familiares ou de exemplos da família. Quando Deus quer revelar o seu amor, para que ele apelou na Bíblia? Amor de mãe. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Deus diz, ainda que essa se esqueça, é difícil, mas de vez em quando pode ter uma ou outra mãe desnaturada. Deus diz, ainda que essa se esqueça, ele diz, eu não me esquecerei de vós. Diz, eu tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. O que é que Deus está dizendo? Ele pega o mais alto, sagrado, sacrificial e profundo nível de amor que o ser humano conhece, que é amor de mãe. Eu digo para meus filhos, digo, olha, eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês. Só não faria o que a mãe de vocês faz. Né? Porque mãe é mãe, nós não temos nem outra coisa para falar, né? Para definir. Mas Deus diz, quando o amor de mãe falha, o meu vai além. Quando o assunto é a responsabilidade do cuidado, Deus deixa de lado a figura materna e mexe com a figura paterna. Jesus disse, se vocês que são maus
sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque diz, qual de vós é o filho, que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Ou pedindo ao pai peixe, esse vai lhe dar serpente ou escorpião? Mas Jesus disse, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Deus está dizendo, a minha preocupação, o meu cuidado com cada um de vocês é maior do que a preocupação e o cuidado de um pai. Se um pai já não vai deixar o filho na mão, Deus está dizendo, eu menos ainda faria isso com vocês. Ainda dentro dessa relação pai-filho, nós podemos chegar em Hebreus capítulo 12, onde Deus fala de correção. E diz, se vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos. E diz, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então Deus está estabelecendo paralelos. Mas não é só na relação pai e filho. Se você vai para o assunto marido e mulher, a figura é exatamente a mesma, uma tentativa de Deus de falar e se revelar através dela. Efésios 5, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se deu por ela. Mulheres, submetam-se a seus maridos, assim como a igreja faz para com Cristo. Mas ele termina dizendo assim, eu vos digo que grande é esse mistério. Ele fala que essa relação de família de um lado e do Senhor do outro é um mistério. Poucas vezes a Bíblia destaca que está falando de um mistério, mas quando mexe, queridos, são assuntos profundos. Isaías 62, 5 diz assim, como o noivo se regozija da noiva. Pensa no rapaz feliz, é o que está casando. Deus diz, como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Nós temos um livro na Bíblia, Cantares, que é uma alegoria profética da relação entre Cristo e a igreja. Deus, ele usa figuras familiares a fim de se revelar. Quando ele começou a me guiar a um lugar de entender isso, ele me fez lembrar de um episódio muito marcante da nossa família. Há 14 anos atrás, meu filho Israel, que esse mês vai fazer 18, na época ele devia ter 4 anos, ou recém-completado ou para completar. Nós fizemos uma viagem, nós morávamos no interior do Paraná, né? Minha filha tinha 1 ano, a interação era muito baixa, além do choro. Mas nós fizemos uma viagem que eram 700 quilômetros de carro, do interior do Paraná para o interior de São Paulo, onde meus sogros, né, moravam, nós estávamos indo visitá-los. E eu já sabia, irmão, que a viagem ia ter um elemento para o qual eu tinha que me preparar, usar todo o meu estoque de paciência. Aqueles que têm filhos pequenos ou já tiveram os filhos nessa fase, faz uma viagem mais longa, você sabe que eles têm a capacidade de repetir centenas de vezes a mesma pergunta. Pai, está chegando? Pai, falta muito? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, mas eu odeio o jumento daquele desenho do Shrek, só pelo tanto de vezes que ele faz aquela pergunta. Eu tenho um problema sério com aquele jumento. E eu pensei, meu Deus, vão ser umas 9 horas de viagem. Foi mais ou menos o que deu a viagem. Eu pensei, 9 horas aguentando a mesma pergunta. Mas eu pensei, ele é criança, eu tenho que superar, eu tenho que ser maduro. Irmãos, eu achei que daria conta. O meu estoque de paciência durou 8 das 9 horas. Quando faltava 1 hora para a gente chegar, meu filho pergunta, papai, quanto tempo falta? Eu botei um sorriso fingido no rosto, que eu não aguentava mais. Olhei para ele sorrindo no banco de trás, falei para ele, falta 1 hora, meu filho. Quando eu falei, falta 1 hora, meu filho, ele, obrigado. Quando ele falou, obrigado, papai, eu perdi a paciência. Eu falei, obrigado por quê, moleque? Ele já assustou com a minha reação. Ah, porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei, por acaso você entende de tempo? Você não tem relógio, você não sabe marcar tempo, você sabe quanto é 1 hora? Não, então obrigado por quê? E a hora que eu vi, eu já tinha soltado os cachorros em cima do menino. Irmão, pensa num clima chato. Não só com ele. Mas Dona Kelly, essa linda mulher aqui na minha frente, ela já não está mais me olhando com cara de meu herói. Todo homem sabe que errou. Não só pelo testemunho do Espírito Santo e a sua consciência, mas pelo jeito que a mulher olha. Não precisa nem ser um olhar de acusação, irmão. Basta ser um olhar de decepção. E naquela hora eu pensei, foi mal. Mas queria dizer, irmão, que me arrependi profundamente. Não, eu só me arrependi parcialmente. Eu me arrependi do jeito que eu falei, da maneira que eu fiz. Mas no meio daquilo tudo ainda tinha parte dentro de mim celebrando, porque ficou um silêncio chato no carro. Parte dentro de mim estava celebrando, pelo menos vou ter um pouco de paz. Mas depois de um tempo, aquele silêncio chato, constrangedor,
foi rompido pelo meu próprio filho no banco de trás. Ele criou coragem e falou: pai, fala sério. Eu sei que eu não entendo de tempo, eu sei que eu não tenho relógio, não sei marcar a hora. Mas ele olhou para mim e falou: você é inteligente. Eu duro quando o filho fala assim, é porque se você não fizer o que ele vai falar, daí você não é inteligente. Eu falei: pai, você é inteligente. Se você quiser, você me arruma um outro jeito de explicar o tempo, sem ser pelo relógio. Nessa hora que ele já começa a rir no banco do passageiro, me olhando com a cara de: quero ver você sair dessa. Eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu explico o tempo sem ser pelo meio que a gente marca o tempo, que é o relógio? Como eu vou explicar o tempo? É o nosso único medidor, o marcador. Eu pensei, eu tenho que entrar na cabecinha desse meu filho, no universo dele de criança. Eu tenho que pegar as coisas que ele conhece. E eu tenho que achar alguma ampulheta emocional, uma referência aí de contagem de tempo. E de repente me deu uma ideia. Porque meus filhos, também não diferente dos outros, tinham a capacidade de assistir centenas de vezes os mesmos desenhos. Os meus são da época do VHS, antes da era DVD. Mas, irmão, era muitas vezes o mesmo desenho. Eu louvo a Deus, eu falo isso publicamente, eu louvo a Deus pelo Ministério Crianças Diante do Trono. Abençoou muito meus filhos. Mas teve uma época que eu não aguentava mais ouvir a voz da Ana Paula Valadão. Irmão, na hora eu lembrei disso. Eu pensei, acho que vai funcionar. Falei: filho, sabe aquele desenho tal, que era o do momento? Ele falou: sei, papai. Falei: imagina que você está assistindo o desenho, está mais ou menos naquela altura que acontece isso. Minha esposa, que também sabia de cor, olha para mim: menos. Eu falei: naquela parte que acontece isso. Ela me deu um sinal: aí tá bom. Ele falou: sei, papai. Falei: olha, daí até terminar o desenho é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Irmão, pensa num negócio que funcionou. O menino abriu um sorriso: valeu, pai. Eu sabia que você ia achar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Vi o menino feliz. Olhei para o lado, dona Kelly sorrindo com cara de meu herói de novo. Falei: meu Deus, arrumei tudo, ele não vai mais me perguntar o tempo. O quê? Deu uns 10 minutos, irmão, só mudou a pergunta: pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir com um olho na estrada, o outro assistindo o desenho, para dizer: agora está na parte tal. Porque era a maneira dele controlar o tempo. Quando nós pegamos o acesso secundário da rodovia, que estava dentro da cidade, lá dos meus sogros, ele já fazia um tempo, não perguntava, ele disse: papai, e agora? Eu lembro que eu fiz um drama. Eu falei: filho, a tela está preta, não está passando nada. E as crianças entram no drama. Ele falou: ih, será que quebrou o videocassete? Videocassete, lembrei o nome que tinha esse negócio. Ele falou: será que quebrou o videocassete? Eu falei: não, acho que não, porque agora está subindo umas letrinhas brancas. Irmão, quando eu falei: está subindo a tal das letrinhas, ele deu um grito, ele fez uma festa. Eba, chegamos! Porque na cabeça dele subiu a letrinha, acabou o desenho, eram os últimos grãozinhos dessa ampulheta emocional caindo. O Senhor falou ao meu coração: você lembra desse episódio? Falei: lembro, nunca vou esquecer. E disse como você teve que entrar na cabecinha do seu filho, no mundinho do seu filho, no universo dele, porque ele não entenderia se você falasse na sua linguagem. Falei: nunca vou esquecer isso. O Espírito Santo falou ao meu coração: eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Irmão, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, para ele são loucura. A gente não conseguiria entender Deus falando na sua linguagem, no seu nível de conhecimento. Então Deus também precisa entrar no nosso universo, no nosso mundinho, e usar figuras a fim de poder se comunicar. Agora, o que o Espírito Santo falou ao meu coração foi o seguinte: a diferença entre o que você fez com o seu filho e o que eu faço com vocês é que você com o seu filho teve que improvisar. Você não tinha um planejamento. Agora, irmão, Deus não faz nada de improviso. A Bíblia diz que Deus é um Deus onisciente, conhece todas as coisas, presciente, sabe tudo antes das coisas acontecerem. Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque antes de criar o homem, Deus sabe que o homem vai pecar e Deus já tem a solução para o pecado, que é Jesus. Deus não é pego de surpresa em nada. Então o Senhor falou ao meu coração: a diferença entre você e eu é que você improvisou. Eu planejei as figuras que eu ia usar a fim de poder me revelar. Querido, Deus decidiu, antes mesmo de criar o homem para viver em família, que ele se revelaria através de figuras familiares. E uma das razões para isso é que Deus tem, querido, a sua própria família. Em Efésios 2:19, a Bíblia diz: assim já não sois mais estrangeiros
ou forasteiros, dependendo da versão. A Bíblia diz, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quantos aqui são membros da família de Deus? Isso significa que Deus tem a sua própria família. Agora, Efésios 3, se puder jogar, Efésios 3, 14 e 15. Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. No versículo 15 ele diz assim, do qual toma ou recebe o nome toda a família. Ele diz, tanto nos céus como na terra. A Bíblia está dizendo que, em primeiro lugar, ele chama Deus de Pai. É impressionante a ênfase do Novo Testamento na paternidade de Deus. Segundo, ele diz que Deus tem uma família que toma o seu nome, tanto na terra como no céu. Isso durante muito tempo me fez pensar na família de Deus, como se ela fosse um grande sobrado. A filharada correndo no andar de baixo, eu imaginava nós, os crentes, estamos aqui na terra. A filharada andando, correndo, pulando, brincando no andar de cima, eu imaginava aqueles filhos que já foram lá para o céu. Alguém disse que o crente não morre, é promovido e transferido. Né? Então aqueles que já foram promovidos e transferidos. Mas na minha cabeça a ideia de família de Deus era Deus como pai, alegre, feliz, e a gente aquela filharada dos dois andar, correndo, brincando, pulando e se divertindo. Mas Deus começou a falar ao meu coração a respeito da necessidade de que eu entendesse corretamente a família dele. E ele me trouxe um questionamento um dia. Eu não tive uma visão, não ouvi uma voz audível, mas aquilo veio claro do meu espírito. Veio uma pergunta, quando foi que você formou a sua família? A resposta estava na ponta da língua. Eu disse para Deus no dia 3 de novembro de 1995, era uma sexta-feira à noite. Falei para Deus, depois de umas 9h30 da noite, eu, diante de Deus e de muitas testemunhas, entrei na aliança do matrimônio com a minha esposa. Se cumpriu o versículo da Escritura que diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Falei, foi nesse dia que eu comecei minha família. Então veio uma nova pergunta. E os filhos? Falei, os filhos vieram depois. Israel nasceu quase 3 anos depois do casamento. Alissa, minha filha, nasceu quase 3 anos depois do Israel. Então uma nova pergunta veio ao meu espírito. Então você não formou a sua família quando os filhos nasceram? Falei, claro que não. Os filhos nasceram depois, porque eu formei a família antes. Irmãos, no plano de Deus, essa ainda deveria ser a ordem. Primeiro nós formamos a família, pela aliança do casamento. E depois os filhos vêm como um aumento da família. Hoje em dia tem muita gente bagunçando a ordem. Primeiro faz os filhos, depois tenta criar a família para acolher os filhos. Mas eu ainda creio, querido, que o plano de Deus é de que eu e você, debaixo da cobertura e proteção do casamento, geremos depois os filhos. Quem pode dizer amém? Eu falei, não, os filhos só são o aumento da família, eles não determinam o início da família. Eles só vêm a se tornar o aumento da família porque a família já existe. E quando eu respondi assim, o que me veio no meu espírito foi, se essa é a verdade a respeito da sua família, por que é que você pensa diferente da minha? Pela primeira vez, Deus me fez pensar na família dele de forma diferente. Deus disse, eu não passei a ter uma família quando criei o homem, quando criei vocês. Porque a minha família já existia, vocês se tornaram o aumento da família. Mas a verdade é que muito tempo antes, querido, de Deus criar o homem para viver esse modelo de família terrena, Deus já tinha a sua família, que eu gosto de chamar da família eterna, da família celestial. E quando a gente entende isso, eu acredito que outras coisas vão vindo como consequência desse entendimento. Eu sei que quando eu falo de Deus como família, alguns já ficam especulando. Parece que na cara de uns está estampada a pergunta. Eu já vi muita gente fazer isso. Aliás, eu tenho um amigo que teve uma experiência poderosa com Deus. E isso que eu estou pregando aqui hoje, dando texto bíblico, foi explicado para ele de uma forma muito singular. A respeito de Deus como essa família eterna. O mistério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Desde a distribuição de tarefas, papéis, responsabilidades, a interação entre eles, a maneira como um promove, expressa amor e respeito pelo outro. Irmão, é um modelo perfeito de família. Mas a pergunta que eu vejo muita gente fazer, que esse meu amigo fez, é a seguinte: se Deus é o Pai e Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a mãe? Interessante, quando eu falo disso, as mulheres sorriem, quase com a cara de que bom. Os homens já olham com a cara quase que diz heresia, não tem nada de feminino em Deus.
A verdade, querido, é que a Bíblia não chama o Espírito Santo de mãe, então eu particularmente prefiro não fazer isso. Mas eu creio que o nosso problema é tentar entender a família de lá, a família eterna nos céus, a partir da de cá. Mas essa análise é equivocada, porque a família terrena não é a matriz. O que a gente tem aqui é uma réplica imperfeita e incompleta. A matriz está lá. Então o correto não é daqui para lá tentar entender a família do céu. O correto seria, do ponto de vista do céu, tentar entender a família da terra. Aí as coisas vão fazer sentido. Quem é a responsável pela gestação da vida na família terrena? Todo mundo sabe que é a mãe. Quem é o responsável pela gestação da vida na família eterna? O Espírito Santo. Desde a criação, quando ele paira sobre a face das águas, até quando Gabriel aparece a Maria na Anunciação e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei aqui no centro-oeste, no sul, nossos filhos já choram chamando a mãe. Mãe, é... Quem é a fonte de consolo na família eterna? O próprio Jesus se refere ao Espírito Santo como o Consolador. Esse paralelo, querido, é muito claro. Quando você olha na família terrena, é difícil você encontrar, por exemplo, não que o pai não consiga consolar, mas a gente está longe, querido, de conseguir fazer isso como a mulher faz, como a mãe faz. Eu já passei por essas crises lá em casa. Eu lembro de um dia que meu filho Israel caiu e eu corri para acudi-lo. Na hora que eu corri para atender o menino, ele levantou do chão, me deu um drible e correu para o colo da mãe. Eu fiquei sentido. Eu brinco que nós, os pais, às vezes, somos mais imaturos que os filhos. E ainda fui reclamar com a minha mulher, com ele ainda no colo. Falei, pô, qual que é? Eu que vi primeiro, eu que fui ajudar o menino. Como é que ele me dá um drible e corre para o seu braço? Minha mulher é uma pessoa muito meiga. Mas nesse dia ela foi bem sarcástica comigo. Bem irônica. Ela olhou para mim e disse, por que será? Como quem diz claramente, você não é nem um pouquinho bom em fazer esse negócio do que ele realmente precisa. Aliás, nós tivemos uma cena um tempo antes que ela fez questão de me lembrar. Meu filho um dia está pulando no sofá. Irmão, eu sou parte de uma geração que não podia brincar no sofá. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava na casa não podia usar o negócio. Então eu cresci dizendo um dia, quando tiver sofá, filho meu, brinca no sofá, fala o que quer no sofá. Você já fez essas bobagens, ficar prometendo as coisas, depois se arrepende? Agora está lá meu filho pulando no sofá, eu penso, meu Deus, ele não sabe o que custou caro. Mas aí eu fico lembrando de que eu não podia, então deixa que brinque, eu estou num conflito. Mas estou tentando administrar, deixa que pule no sofá. Mas daqui a pouco ele começou a pular de um sofá para o outro sofá. Eu chamei ele e falei, bonitão, você quer pular no sofá, destruir o sofá é uma coisa. Se você ficar pulando de um para o outro, você pode cair. Papai não quer que você se destrua. Se você ficar fazendo isso, você vai acabar caindo, vai se machucar. Não, pai, não vou não. Falei, meu filho, aprenda a sabedoria milenar. Seu avô tentou me transmitir isso, eu custei para entender. O pai é que tem razão. Você acha que não vai cair mais? Não vou. Fui para o posto de observação. Alguns acham que o pai está gorando, não é, irmão? É só o posto de observação. Aí ele pula de um para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Teve uma hora que na hora de dar o impulso, ele escorregou na saída. Ele só foi até metade do caminho, entre um sofá e outro. E caiu. Graças a Deus tinha um tapete, não tão felpudo quanto ele gostaria. Ele cai em cima do braço, já levanta chorando, segurando o braço. A mãe, que é minha esposa que está aqui, correu atendê-lo. Irmão, eu mal pisquei, a mãe já estava em cima. Eu não tive tempo de fazer nada, eu só assisti a cena. Mas agora, eu vou descrever a cena como aqueles filmes, baseado em fatos reais. Significa que você já tem direito a dar uma floridinha na coisa, né? Quantos aqui conhecem as histórias de Seu Lunga, lá de Juazeiro do Norte, Ceará? Quem já ouviu? O irmão achava que a influência nordestina era mais forte aqui no centro. Eu gosto muito, já ri muito com as histórias de Seu Lunga. Seu Lunga morreu em novembro de 2014, mas já era uma lenda ainda vivo, né? Suas histórias virou literatura de cordel. É lógico que cada conto aumenta um ponto, tem muita coisa que ele nunca falou, mas o Lunga, basicamente, ele virou a personificação, não é ignorância que eu usei ontem, da intolerância. Filosofia de vida do Lunga. Toda pergunta idiota merece uma resposta igualmente idiota. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Os irmãos não gostam de admitir, mas as mulheres, as esposas aqui vão concordar que a maioria dos homens tem um tanto de Lunga dentro de si. Por exemplo,
para ajudar a esclarecer. Dizem que um dia a mulher do Lunga pergunta para ele, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Aí ela pergunta, leva no copo? Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Né? Com quem diz, não fosse no copo, seria no quê? Dizem que uma vez ele foi comprar veneno para rato na agropecuária. O infeliz do funcionário perguntou, é para levar? Ele falou, espera que vou buscar o rato comer na sua mão. E daí a lista segue. Agora, você vai perceber alguma similaridade, minha irmã, com o jeito do seu marido falar. Que a maioria de nós tem um lunga que manifesta dentro de si. Naquele dia, a hora que a Kelly correu atender meu filho, irmãos, eu venci. Eu quero contar isso como testemunho. Eu mordia meus lábios, eu não falava nada. Né? Eu ficava pensando domínio próprio. Não abria a boca, mas dentro de mim, irmão, foi quase uma guerra civil. A luta foi tão intensa. Por quê? A hora que a mãe corre acudir o menino, primeira pergunta que ela faz. Meu filho, o que aconteceu? Eu estou ali mordendo os lábios. Como que aconteceu? Todo mundo viu o que aconteceu. O menino caiu. Mas a mãe vai lá e pergunta. E eu fico me segurando. Aí ele olha para ele e diz, eu caí. Irmão, eu quero abrir a boca e gritar. Achei que estava treinando para mergulhar numa piscina um dia. Mas domínio próprio, não vou falar nada. Aí a mãe faz a outra pergunta. E machucou? Irmão, a vontade é gritar para Deus e o mundo, não, está chorando de treino. Por dia que precisar, ele está bom, mas domínio próprio. Ele, aham. Aí ela pergunta aonde? O menino segurando o braço o tempo todo. Aonde machucou ele? Aqui. Eu quero dizer, não, está segurando o braço para não cair, mas estou quieto, domínio próprio. Aí vem a pior parte. A mãe diz, vem cá, que mamãe dá um beijinho e já sara. Eu dentro de mim estou querendo, irmão, bradar para Deus e o mundo. Sara nada, não é xilocaína, não é analgésico. Mas estou lá segurando. Mas sabe o que é pior ainda? A mãe nem beijou o braço do menino de verdade. Chegou 2 centímetros perto, mas não encostou. Aí ela olha e diz, sarou? E o cara de pau, aham, eu quero voar no pescoço dos dois. Mas um outro dia está lá meu filho pulando no sofá. Irmão, eu não sei se foi do mesmo sofá, se era a mesma ida ou se era vinda, não sei se foi o mesmo braço. Parecia replay, tipo o gol da Alemanha. Você não sabe se está acontecendo de novo, se está reprisando o primeiro. Ele está lá pulando no sofá, eu falei, campeão, lembra da outra vez que papai falou para você não pular? Não, eu aprendi, eu não caio mais. Filho, a sabedoria milenar. O pai é que tem... Não caiu mais, fui para o posto de observação. Estou lá de olho, pula de um sofá para o outro, do outro para um. Numa das idas e vindas, parecia um replay. Caiu, irmão, no mesmo estilo. Não sei se foi na mesma ida ou vinda, como falei antes, no mesmo braço, mas bum, no meio, em cima do braço. Mas no que caiu, levantou chorando, irmão. Eu já não deixei correr para a mãe, eu estava mais perto. Ó, que foi me driblar, cerquei. Foi para o outro lado, cerquei. Falei, hoje é nós, mano a mano. O menino já está assustado com o tombo. Agora tem o louco do pai descontrolado na frente. Eu lembro que ele já levanta chorando, eu aponto o dedo para ele e falei, eu não te falei. E o menino já está chorando. Falei, engole esse choro. Eu não te falei. Se você ficasse pulando, ia cair. Engole o choro. Falou. Eu olho na cara dele, como um bom pai, o que eu disse? Então, bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, não teria caído. O menino está ali assustado. Eu digo, bate aqui, tu é homem ou não é? Aham. Um dia desse, minha mulher teve que me explicar. Ela falou, meu amor, quando alguém está se afogando, não é hora de dar um sermão porque não aprendeu a nadar, é hora de jogar boia. O sermão pode acontecer depois. Eu olhei para ela e falei, não é que faz sentido isso que você está falando? E ela olhou para mim, lembrando desse episódio antigo, falou, e a propósito, o beijo não é para sarar o braço da criança, é a alma. Só faltou ela dizer, a alma, seu ignorante. Ela não falou desse jeito, mas foi bem do jeito que eu entendi. Naquele momento, irmão, ficou claro porque a criança às vezes corre do pai e busca consolo no braço da mãe. A mãe tem uma capacidade de consolo extraordinária. E quando você olha na família terrena, querido, há uma reprodução desses valores. Por que eu estou te apresentando a visão da família eterna e da terrena como uma réplica imperfeita? Porque eu e você precisamos entender que quando nós bagunçamos as coisas no sentido familiar,
Quando nós não tratamos os princípios de Deus para a família, não tratamos família como deveríamos. O que nós estamos criando não é uma lente correta para ter a revelação de Deus. O que nós acabamos criando é uma distorção da verdadeira imagem de Deus. Acaba se tornando no coração da pessoa uma espécie de caricatura, uma distorção de Deus. Deixa eu te dar um exemplo prático. Estava num culto na nossa igreja, estou lá no momento do louvor e adoração, isso já faz muitos anos. E no meio do louvor e adoração me vem uma impressão no meu espírito. Sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Eu parei, olhei para trás, está lá o fulano. Ele era maior que eu, maior que a maioria, dava para ver de longe. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, não deve ser de Deus isso não. Eu falei, Deus, eu sei que a igreja é sua, mas as regras são nossas, tem hora de abraçar. Quando chega, quando vai embora, quando muito no cântico de comunhão. Falei para Deus, agora não é nenhum desses momentos. Pensei, não deve ser de Deus. Volto lá adorar, aquilo vem de novo do meu coração. Sai do seu lugar, vai lá dar um abraço fulano de tal. Pensei, falei, Deus, se for você mesmo falando, vamos arrazoar aqui junto. Eu falei, o senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumentas. Se eu vou lá e abraço um só e mais ninguém, amanhã o senhor continua sentado no seu alto sublime trono e eu estou com a encrenca aqui embaixo, um monte de crente bicudo olhando para mim, ele não veio abraçar. Falei, isso está mais para coisa do inimigo do que de Deus, não pode ser, volto a adorar. Aquilo vem a terceira vez, sai do seu lugar, vai lá dar um abraço em fulano. Eu pensei, Deus, o senhor sabe que nós os homens não somos assim tão dados a afeto. Eu vou lá abraçar o cara sem motivo nenhum, sem mais nem menos. Falei, pode me estranhar e nem você vai querer que aconteça isso. Irmão, não tinha desculpa que eu usasse que parasse aquilo. Sai do seu lugar, vai dar um abraço em fulano de tal. Eu desisti e pensei, seja o que Deus quiser. Saí, fui lá no fundo da igreja. Quando chego, todo mundo está em volta com a mão erguida cantando, mas ele não parecia estar cantando, porque o movimento da boca não batia com o da música. Tipo novela mexicana. Você vê um movimento de boca e ouve outra coisa dublada. A sensação que eu tinha é que ele estava orando, falando. E quando me pareceu dar um amém na minha leitura labial, e que foi a última coisa que silenciou, eu peguei e cutuquei ele. Na hora que eu cutuquei, ele me olha. Quando vê, de me olhar, ele já levou um susto. Mas eu já fui me explicando. Falei, ei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para lhe dar um abraço. E já que estava ali mesmo, irmão, dei um abraço apertado, gordo nele. Pensa num cara que começou a chorar, mas que nem criança. No início, irmão, o abraço era assim, interativo, meu e dele. Mas depois o abraço virou unilateral. Porque não me largava mais. Eu já tinha acabado o meu abraço, eu não tinha mais abraço. Mas ele não me largava. Chorou, babou tudo em mim, que é isso. Eu queria que a manobra fosse rápida e discreta para voltar logo. Agora ele está urrando, gritando, os irmãos em volta olhando, e a vontade de dizer, é ele, não tem nada a ver com isso. Irmão, eu fiquei até perdido no meio do que estava acontecendo. Quando finalmente ele se recompôs, eu olhei para ele e perguntei o que é que aconteceu. Eu lembro dele dizendo, o senhor não faz ideia. Quase que o Lunga manifestou em mim, diz, é por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falei, então me explique. Ele falou, pastor, o senhor sabe que desde que eu cheguei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com essa questão de vocês tratarem Deus como pai. Diz o tempo todo, vocês chamam Deus de pai, paizão, paizinho, pai para cá, pai para lá. Quando ele começou a falar desse jeito, eu interrompi dizendo, você não teve pai? Falei, esse é o típico comportamento de quem não teve pai. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Meu pai cuidou da gente, deu um teto, lugar para a gente morar, deu de comer, cuidou da gente. Mas ele diz, nem de longe, foi essa figura carinhosa que vocês tentam se referir quando fala de um pai. Falou, pastor, meu pai nunca elogiou a gente para nada. Ele só xingava e amaldiçoava a gente. Ele falou, meu pai nunca me deu um abraço. Contato físico era só as surras, que eram injustas e abusivas. Ele disse, pastor, eu estava aqui na hora da adoração, ele falou, estava tão bom, eu estava lá nas galáxias. Ele falou, de repente o líder de louvor falou, sobe agora no colo do seu pai. Ele falou, pastor, onde eu estava? Botei na hora das galáxias. Ele foi um balde d'água fria, aquilo acabou com o meu momento, acabou com tudo. Ele diz, pela minha reação, eu mesmo me assustei. Ele dizia, eu mesmo concluí, eu devo ter algum problema, ele pensou. E muito sério, para não conseguir pensar em Deus como pai. Mas ele começou a orar e dizer, Deus, se é tão importante te entender como pai, eu quero te entender como pai. Mas ele diz, eu quero te entender como pai que você é.
e não te olhar através da lente do pai que eu tive. E no momento que ele fez essa oração, querido, ele abriu espaço para um Deus que gosta de preencher lacunas familiares. No Salmo 68:5, Deus se revela como o pai dos órfãos. Ele está dizendo, você órfão que não teve pai, me deixe ser seu pai, eu quero preencher esse lugar. No momento que ele orou e falou, eu quero te conhecer como pai, não através da lente do pai que eu tive, mas de quem você é. Ele pegou, orou e disse, o que eu mais senti falta a minha vida inteira foi nunca ter tido um abraço de pai. Então ele orou e disse, eu te desafio, Deus, a vir me dar um abraço de pai. Mas de repente ele parou e falou, não, estou pedindo muito. Ele diz, até evangelizar, que é algo tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. O senhor não fez pessoalmente. Então ele diz, não vou pedir que o senhor venha pessoalmente. Mas ele mudou a oração e disse assim, se você mandar alguém que venha como representante seu, dizendo ter sido enviado em seu nome para me dar um abraço. E diz, eu vou entender isso como um sinal de que é importante te reconhecer como pai. E uma hora que ele terminou a oração e falou, amém, eu estou cutucando ele. Ele até olhou para mim e falou, nem entendi como você chegou tão rápido. Quase que o Lunga manifesta de novo. Eu falei para ele, eu não sou The Flash não, cara. Deus falou comigo antes de você fazer essa oração. Ele sabia o trabalho que eu ia dar para estar ali. E ele começou a falar comigo antes de você fazer a sua oração. Só que a hora que eu apareci dizendo, Deus mandou dar um abraço, não foi só um sinal. No momento em que eu dei o abraço, ele teve o sinal. Mas o Espírito Santo não parou aí. O Espírito Santo meteu a mão dentro do peito daquele cara e começou a puxar raízes emocionais antigas. Ele passou por uma profunda intervenção de cura. Ele falou, pastor, eu urrei, gritei, chorei, babei, porque disse, você não tem noção do que aconteceu dentro de mim. Mas a vida dele nunca mais foi a mesma depois daquele dia. E Deus começou a me fazer entender, querido, que a maneira como eu e você enxergamos família vai afetar a nossa relação com Deus. Por exemplo, estou há 20 e tantos anos pastoreando. Já pastoreei 3 igrejas em 3 cidades diferentes, lá no Paraná. Em todas elas, eu gosto muito de pregar sobre fé. Em todas elas, eu já tive aqueles irmãos que eu apelidei de incrédulos crônicos. São aqueles incrédulos mais alto nível. Você está lá pregando, a palavra de Deus diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei, botando fogo na igreja. Tem uns que estão te olhando com aquela cara, eu vou voar, eu vou voar. Mas tem uns que já estão te olhando bem cético. Porque lá dentro, há uma reação que talvez nem eles percebam. Eu comecei a descobrir que a maioria desses incrédulos crônicos vieram de um histórico familiar de abandono. Então você está dizendo, Deus disse, nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Lá dentro, eles dizem, já ouvi essa conversa antes. Porque a maneira como vivemos família, querido, afeta a maneira como nós interagimos com Deus. Quase toda igreja que eu pastoreei sempre tem um grupo especial. Tem uns irmãos que tem uma veia assim mais barraqueira. Já percebeu? Quando você mexe no histórico familiar, era a maneira como eles resolviam a coisa em casa. Inconsciente, eles transportam para a igreja a maneira de relacionar com a família da fé, o mesmo padrão. Eu tenho visto gente que tem uma dificuldade enorme de confiar nas promessas de Deus. Quando você vai mexer no histórico de família, você descobre que cresceram num lar onde as promessas não eram sustentadas. Outro dia alguém me falou, pastor, seus filhos têm umas experiências de fé extraordinárias. Eu acho que é um legado. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer algo. Esses são gente como você. Existe graça, bênção, favor dentro de casa? Existe. A gente anda em princípios, procura passar para eles. Mas falei, nesse quesito, deixa eu te dizer, porque para eles talvez seja mais fácil crer na promessa do que para você. Apesar de toda a nossa limitação, porque eles conhecem o pai e a mãe na versão sem cortes, com todos os defeitos. Apesar de toda a nossa limitação, eu falei, pensa numa coisa que eu luto e defendo com unhas e dentes. É o princípio bíblico que diz que aquele que jura, mesmo com dano seu, não muda. Eu falei, lá em casa eu bato nessa tecla, falou, está falado. Prometeu, vai cumprir. Não importa se você se arrependeu e se agora você vai ter dano, vai sustentar a palavra. Quem cresce num ambiente como esse, não tem dificuldade de entender que Deus, quando falou, está falado e vai cumprir o que Ele está dizendo. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pastor, eu tenho um relacionamento maravilhoso com Deus. O senhor então está querendo dizer que eu tinha que ter uma família perfeita. Existe isso? Não. Porque a família aqui na terra, querida, é constituída de gente como eu e você, que é imperfeito.
O livro de Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. A intenção foi boa, da maioria deles. E eu, como pai, hoje digo a mesma coisa. Mas isso não significa que a gente acertou em tudo. No entanto, querido, eu falei antes que Deus gosta de preencher lacunas familiares. No Salmo 27, 10, Davi diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Qual o segredo, querido? Quando o assunto é entender o propósito ao qual a família serve. Não importa a história que eu e você tivemos. Se nossa família foi algo especial, se foi algo trágico. Nós precisamos aprender a olhar para Deus, sem ser pela lente da experiência da nossa história familiar. E nós precisamos aprender a olhar para Deus pela revelação daquilo que Ele diz ser na sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Porque a minha responsabilidade, querido, de ser bom pai, de ser bom marido, não é só para eu ter alegria lá em casa. Tem muita gente que está buscando restauração familiar numa perspectiva muito egoísta. Ele só quer parar de sofrer, ter um pouco mais de paz em casa. Não significa que ele não tem esse direito. Mas eu e você precisamos pensar a família além disso. O tipo de marido que eu sou para minha esposa, o tipo de pai que eu sou para meus filhos, está formando no coração deles a visão que um dia eles vão ter de Deus. É por isso que Deus defende a família com unhas e dentes. Ele disse: você não cuida dos seus, você está negando a fé, você é pior do que o incrédulo. Porque Deus está dizendo, você está distorcendo a capacidade da sua família um dia me entender. Deixa eu te dar um exemplo de como isso afeta a nossa vida espiritual. É muito difícil, no tempo que nós estamos vivendo, a gente conseguir que os jovens que crescem dentro da igreja, mas não estou falando de quem converteu depois, isso não dá para esperar deles. Mas quem foi criado dentro da igreja, ministrado, ensinado a respeito da importância de se guardar puro e virgem para o casamento. É muito difícil a gente conseguir um alto nível de resposta. Eu diria, querido, incluindo principalmente as igrejas que eu pastoreei, que algo entre 70% a 80% dos jovens que cresceram dentro da igreja não estão mais se casando virgens. E eu louvo a Deus por ministérios ou movimentos como o do Nelson, Escolhi Esperar, que estão levantando essa bandeira numa hora que a igreja não está mais fazendo questão disso. Eu percebo, querido, que quando nós vamos deixando os valores do mundo entrar e engolir os nossos valores que Deus estabeleceu, o problema que nós vamos ter não é só nos nossos casamentos. Provérbios diz: a herança possuída antecipadamente não será abençoada no seu fim. É lógico que vai dar problema depois. Agora, nós precisamos pensar além disso. Será que o que o diabo queria era só criar um problema no nosso casamento? Não, irmão, o que ele quer vai além disso. Qual é o maior evento no calendário de Deus na Bíblia? É um casamento. É a vinda de Jesus, que é apresentado como noivo para uma igreja, que diz Efésios 5. Deve aguardar a vinda do noivo de forma santa, pura, imaculada, sem mancha, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Agora, por que é tão difícil colocar a mensagem de santidade no coração da juventude dos nossos dias? Porque quem não vive mais para guardar o casamento em pureza, irmão, não consegue entender o paralelo que Deus estabeleceu. O que o diabo está roubando da gente, querido, não é apenas a qualidade de vida emocional dentro de casa. Quando ele distorce os valores da figura familiar, ele está roubando a nossa relação com Deus, além de bagunçar as coisas em casa. E Deus começou a falar muito forte ao meu coração 11 anos atrás. Ele diz: eu não quero que você pregue apenas restauração familiar. Ele me diz: eu quero que você vá além disso. Eu quero que você promova a restauração da visão familiar. Eu falei: qual a diferença? Deus me diz: a visão familiar é algo mais abrangente. Porque há níveis de relacionamento na família, irmão, que não tem mais como arrumar. Por exemplo, você teve sérios problemas com a mãe ou o pai, e eles já morreram. Você pode perdoar, você pode passar por cura em relação a isso, mas não tem como retomar o relacionamento. A pessoa já foi embora, não está mais aqui. Tem gente se convertendo no segundo, terceiro, quarto casamento. Não tem como você trabalhar a restauração de todas essas famílias. Não dá mais. Mas mesmo quando não é possível restaurar a família, é possível mudar a visão familiar. E quando eu e você vamos tendo a nossa visão ajustada e corrigida pela palavra de Deus, muita cura vai acontecer, não só para a nossa família, mas para a nossa relação com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso
encerrar, mas eu quero encerrar orando com você. Eu queria que por um instantinho você ficasse em pé, só para parecer que está acabando, que nós já vamos comer depois disso. As letrinhas já estão subindo. Eu quero muito te encorajar a entender a maneira principal, querido, como a restauração da visão familiar acontece. O Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos da nossa mente saturada das Escrituras, da Palavra de Deus. Você pode dizer amém? Essa foi a razão principal pela qual eu escrevi. Eu quero insistir que você adquira aquele livro. Eu vou repetir, nós não estamos aqui fazendo comércio. Se você não pode ou não quer pagar pelo livro, eu estou disposto hoje a ofertá-lo na sua vida. Porque eu tenho um compromisso com Deus de propagar, de espalhar essa mensagem. Mas além do processo que vem no dia a dia, quando eu e você vamos estudando e aplicando as Escrituras, e o livro é para te ajudar nesse processo depois, eu e você precisamos entrar num lugar em Deus de oração e de rendição a Ele. Eu gostaria de rapidamente orar com você, com a sua família. Eu queria chamar o pastor Keyson, que Deus tem colocado como autoridade nessa casa, para que ele possa interceder. Eu chamei só você, mas o pastor Laudijane pode vir junto. Eu quero que você possa, nesse momento, rapidamente, colocar diante de Deus sua vida. Talvez enquanto eu estava falando, Deus te fez lembrar de alguns episódios da sua própria história. Alguém me perguntou outro dia: pastor, por que existe tanta ferida no meio familiar? Eu falei: olha, não tem só muita ferida, mas talvez o ambiente da família seja o lugar onde a gente mais se machuque. Eu falei para ele: eu acredito que isso é porque decepção é proporcional à expectativa. E o ambiente familiar, querido, é um lugar de muita expectativa, expectativas altas e pouca defesa. O Salmo 55:12 diz assim: se fosse um estranho, eu entenderia. Se fosse um inimigo, dele eu me esconderia. Mas o salmista diz: mas tu, meu amigo, está ali, ó, se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas no versículo 13, ele diz: mas você, logo você, meu amigo, meu companheiro. Em outras palavras, diz: de você eu não esperava isso. Toda criança, querido, quando olha para os seus pais na infância, eu não vou dizer toda, mas a grande maioria, eu passei por isso. Eu achava que meu pai tinha superpoderes. A gente olha para os pais como heróis. Mas por que a adolescência é uma fase de tanto conflito, que a gente entra na rota de colisão com os pais? É porque a gente deixa as fantasias de criança e começa a enxergar as coisas como realmente são. Então, se papai e mamãe foram algum tipo de herói, nós descobrimos as criptonitas deles. E essa é uma fase onde a decepção se instala e as experiências começam a se tornar mais amargas. Muita gente viveu as suas maiores dores dentro do seio da família. Quem não viveu a dor do abandono, da perda de um dos pais. Talvez viveu experiências amargas depois crescendo, desentendimento entre irmãos. Há um histórico de muito abuso nas famílias brasileiras, não só abuso físico, mas também verbal e emocional. E eu creio, querido, que Deus quer sarar o meu e o seu coração, a minha e a sua alma. Deus não quer que a gente o enxergue pela ótica das nossas experiências, mas Ele quer trazer a restauração que vem da sua palavra e do Espírito Santo. Talvez nessa noite você tenha lembrado de alguma história, e se isso ainda traz dor, é sinal que você precisa de cura. E eu creio que o mesmo Espírito Santo que meteu a mão no peito daquele camarada, o Ciro, e trouxe cura, o mesmo Espírito Santo está se movendo nesse lugar hoje. E Ele quer trazer cura para você também. Talvez seja a hora dele te levar a um lugar de todo o coração, não só da boca para fora. Perdoar alguém que te machucou ou te feriu. Ou talvez Deus vai trabalhar com você o processo inverso. Talvez você seja alguém que ainda precisa voltar aos que feriu e pedir perdão a eles.
para que possa haver reparação e restauração na vida de outros. Mas o que Deus quer fazer nas nossas famílias não é algo só natural, é sobrenatural. O que nós estamos tentando fazer aqui é mais do que aplicar psicologia, é te ajudar a entrar num lugar onde o sobrenatural vai se manifestar na sua alma, nas suas emoções e também na sua família. Então, enquanto nós oramos, eu quero que você coloque diante de Deus sua vida, sua história, mas eu quero que você também ore pela sua casa. Eu quero que você entenda que a responsabilidade de viver a família corretamente não é nem só por causa de nós, mas aquilo que nós vamos colocar no coração da próxima geração e como eles vão olhar ou não para Deus. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, enquanto os pastores oram por vocês e abençoam vocês. Faça isso em nome de Jesus.